Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Reinaldo, Claudionô, Lídia, Paulo Henrique, sejam bem-vindos. Ricardinho, Lúcia, Flávio, boa noite, Flávio. Rosângela, seja bem-vindo. Tuca, boa noite também para você. Boa noite, Silvano, seja também bem-vindo. Alex, boa noite, Mariângela. Adriana Alvarenga. A Leda, boa noite, Leda. Rosângela, seja bem-vindo. Tuca. Ana Lúcia, Maia Aparecida, Fátima, boa noite a todos vocês. A Selma, a Vânia, a Assunção, seja bem-vinda. Natália, boa noite. A Célia, boa noite também, Célia. Muita paz, Natália, para todos nós. Anitta e o Clarindo, boa noite. Adair, seja bem-vinda. Eveline, boa noite, Eveline. A Roberta também, que sempre nos acompanha, sejam bem-vindas. Bom, vamos então, que já estamos em cima da hora. Vamos fazer a nossa prece inicial. E principalmente que nesta nossa prece de hoje, lembremos do nosso grande companheiro, orador espírita, o nosso querido Divaldo, que passou por uma cirurgia, ou está passando por uma cirurgia, a gente ainda não sabe, mas estava marcado para o dia de hoje. Então que a gente possa nessas nossas orações fazer as nossas vibrações em prol dele e sobretudo agradecendo por tudo que ele fez e o que ele representa no movimento espírita mundial, podemos assim dizer com muita tranquilidade. Então que as nossas vibrações também possam atingi-lo, atingir a todos os seus familiares, aquelas pessoas que estão mais próximas dele, que as nossas vibrações também possam atingir a cada um de nós em particular, que atinja também os nossos familiares, o nosso lar, o nosso local de trabalho, e que todos juntos possamos, nessa grande família que se formou com este nosso singelo trabalho, com esse nosso singelo estudo, que nós possamos também vibrar todos juntos para que possamos assim dizer, sobre energia, fluidos e vibração, para que a espiritualidade possa distribuir por toda esta população mundial, que com certeza necessita e muito das nossas orações, que necessitam e muito deste processo de conscientização. Uma boa noite a Helena, a Cida Costa, seja bem-vinda, ao João Batista, a Débora Negrini, uma boa noite a todos. Então que nós possamos nesses instantes elevar esses nossos pensamentos, de preferência, como nós dissemos, com muita gratidão a Deus por tudo o que nós recebemos, uma gratidão pela própria vida e por sempre nos dispensar um amigo espiritual que nos acompanha e nos assiste diuturnamente, e que sem eles nós teríamos muitas dificuldades, sobretudo de buscarmos as coisas do alto, de buscarmos as coisas espirituais. O nosso anjo da guarda merece todo o nosso agradecimento, toda a gratidão, todas as nossas orações. E que nós possamos também pedir a Deus por todas essas intenções que já mencionamos no início, que todos eles recebam o nosso abraço fraternal, a nossa vibração, a nossa energia e, repito, de modo especial,
ao nosso querido Divaldo e a todos os nossos familiares, sobretudo aqueles que se encontram mais necessitados do nosso magnetismo animalizado. Muita paz a todos vocês, tanto encarnados quanto desencarnados que acompanham-nos nesses instantes, e que nós tenhamos a concentração necessária para abrir as janelas de memória também primordiais para a assimilação desses conhecimentos, desses ensinamentos extraídos do Evangelho e dos ensinamentos do nosso Mestre amado e querido Jesus, para que nos fortaleçamos cada vez mais na fé, no amor, na prática do bem e da caridade, sempre visando a nossa própria felicidade, o nosso crescimento, a nossa evolução. Que assim seja. Realmente é sempre com muito prazer e com muita alegria que a gente aqui nos encontramos para estes nossos momentos. E agradecendo aqui o pessoal também que já entrou, depois a Terezinha, a Cecília, a Ana Cristina, boa noite a todos vocês, boa noite também àqueles que vão entrar, boa noite àqueles que não deixam aqui as suas mensagens, tá? Alguns a gente tem até acesso, a gente sabe, aí a gente fala e agradece. Eu sei que realmente é importante essa participação e, sobretudo, nossa lembrança de todos aqueles que fazem parte dessa família, tá? Gostaria aqui de citar alguns que não entram aqui, que às vezes não deixam o seu boa noite, mas que estão sempre conosco. Sintam-se também abraçados, tá? Nós falamos da Ângela, do Yutin, da Eloá, que também nos acompanha, da Dona Guiomar e muitos outros. Bom, gente, vamos dar sequência então aos nossos estudos. Nós estamos hoje, dia de segunda-feira, é dia de nós lembrarmos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Seja bem-vindo aí a Joana Carneiro, Zé Maria também, muito boa noite para vocês. E dia de nós estudarmos o Evangelho, e nós estamos na sequência deste capítulo 2, que provavelmente a gente até termine de analisá-lo hoje, ou de fazer a leitura deste capítulo hoje. Porque está faltando para nós analisarmos o ponto de vista e uma única instrução dos espíritos que este capítulo possui, que é a realeza terrestre, que é justamente a comunicação de uma rainha que, aportando no mundo espiritual, consegue ver e enxergar as coisas, assim como Kardec nos propõe, sobretudo dentro deste ponto de vista, que é o título que ele concede a essa leitura, que eu reputo de uma importância ímpar. Nós não vamos esquecer, e eu não vou deixar vocês esquecerem isso, que os 4 primeiros capítulos, eles representam exatamente a base. Poderíamos dizer, é o alicerce, ou são as colunas que sustentam todos esses ensinamentos e princípios da doutrina espírita, e inclusive os ensinamentos e princípios da própria doutrina cristã. Porque a gente fala, se Jesus, por exemplo, não tivesse ressurgido, reaparecido depois da morte, vã seria completamente a nossa fé. Este foi o principal legado, esta foi justamente a certeza e a base da fé, porque Jesus vai trazer para nós todo um arcabouço de ensinamentos e conhecimento moral. Agora, como que nós poderíamos acreditar ou ter certeza de todo esse arcabouço, de toda esse processo necessário para a nossa própria felicidade, se não existisse a continuidade da própria vida? Se nós realmente exterminássemos com o túmulo, não faria sentido. Então, quando ele apresenta para nós, sobretudo ali perante Pilatos, que o seu reino não era deste mundo, ele estava nos apresentando algo de extrema importância para nós começarmos a identificar e, sobretudo, a valorizar. Ou, dependendo do que diz respeito em especial às virtudes, a valorar os principais conceitos que nós temos e desenvolvemos na nossa própria vida, que são coisas realmente essenciais. E vocês vão perceber nessa leitura sobre o ponto de vista como que Kardec vai direto ao cerne da questão. Por quê? Porque tudo vai depender da nossa forma de encarar essa nossa existência, a nossa vivência. Por exemplo, ele já vai iniciar falando e mostrando para nós que uma ideia
clara e precisa que se faz da vida futura vai nos trazer uma fé inabalável. A gente fala muito de fé. Inclusive, nós aprendemos muito sobre a fé. Em especial lá no capítulo 18, a gente vai continuar estudando e é um capítulo específico sobre a fé. Mas até então a gente tinha um conhecimento ou conceitos relacionados com uma fé, mas uma fé cega. Era uma fé baseada em dogmas. Esses dogmas eram baseados em determinadas certezas ou verdades impostas por um grupo de pessoas, e nós não poderíamos questionar, nós não poderíamos sequer analisar ou avaliar, isso aqui é lógico, será que realmente é dessa forma? Então, quando Jesus vem e fala, o meu reino não é deste mundo, ele está falando que todos aqueles que estão seguindo-o podem ficar tranquilos, por quê? Porque o reino dele não era deste mundo, o reino dele era muito mais importante, e com certeza muito mais vivo, do que este reino que nós estamos acostumados, que é muito temporário e muitas das vezes acaba privilegiando este ou aquele que nascem em determinados chamados berços de ouro. Então, quando Jesus propõe para nós o meu reino não é deste mundo, todos aqueles que querem seguir, ou todos aqueles que pretendem seguir os seus ensinamentos, vão desenvolver esta certeza. E é isso que Kardec coloca bem no início dessa leitura o ponto de vista. A certeza da vida futura vai trazer para nós a fé. Porque até então, mesmo que eu pertença a qualquer outra crença, se eu desenvolver aquele conceito de que, se chegar no final eu fizer isso, eu fizer aquilo, ou eu simplesmente pagar para celebrar uma missa, ou um culto, ou alguma coisa, eu vou ter os meus pecados perdoados, fica muito fácil e simples. Então eu não preciso viver aquilo que Jesus me ensinou, eu não preciso viver como Jesus viveu, né? Inclusive aquela linda canção que o Paulo Henrique gosta de cantar e canta muito bem, né? Um dia uma criança me parou, e é uma poesia fantástica, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Veja, tudo isso, gente, é de extrema importância. E se o reino dele fosse deste mundo, o que aconteceria conosco? Nós perderíamos a fé e a crença no próprio Jesus. Por quê? Porque, como diz inclusive Paulo de Tarso na sua primeira parte, ou na primeira parte da sua vida, por que vocês vão seguir um carpinteiro que morreu inclusive de uma das formas mais infamantes que existia, justamente pregado numa cruz? Então, a nossa fé, ela está baseada na certeza da continuidade da vida. É a forma como Kardec coloca. Por quê, gente? O que significa fé? Nós vamos ver lá no capítulo 18. Fé, dentre outras concepções, outros significados, significa fidelidade. Ou seja, eu sou fiel àquilo que o próprio Cristo me apresentou. Por quê? Porque ele também me disse que o seu reino não era deste mundo, que eu teria uma sequência da minha existência. Mas por quê? Na sequência, Kardec vai nos dizer por quê? Porque a forma como eu enxergo e essa certeza da vida futura, ela vai mudar completamente o meu jeito de encarar a vida presente, a vida terrena. Como que nós vivemos hoje? Vocês já pararam para pensar? Quando vocês acordam, como vocês veem o desdobrar do seu dia? O que vocês pensam? O que precisa ser feito naquele dia? Como que você encara a sua vida terrena? Olha para vocês verem, desde a hora que você acorda, você faz as suas orações. Como é que você enxerga? Opa, o dia de hoje. Quais são as coisas com que você se preocupa? É algo a se pensar. Lógico, a dona de casa vai preocupar que tem que chamar os filhos, eu tenho que chamar o marido para ir para o serviço, os filhos para ir para a escola, eu tenho que pegar, o almoço hoje vai ser isso, aquilo outro, aí já começa a preocupar com essas coisas. Ou aqueles que vão sair para trabalhar, hoje no meu serviço eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Veja, a gente encara muito a nossa vida de acordo com os nossos valores e aquilo que nós precisamos fazer. Então, Kardec vai colocar, ou vai expor isso para nós, o ponto de vista, ou a forma como você olha, como você enxerga o seu dia. O seu viver vai ser daquela forma. E o que você vai fazer amanhã?
Ah, não, muitos até vão dizer, não, o amanhã a Deus pertence, vamos deixar, vamos viver o hoje. Mas nós nos preocupamos, prestem atenção, na maioria das vezes com as coisas que nós vamos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida material. E aí, ele vai dizer, olha, quando você coloca o seu pensamento lá na vida espiritual, você vai percebendo que a vida atual, que a vida terrena, ela é passageira, você vai viver a sua vida terrena, mas trabalhando para a sua vida futura. Por quê? Porque você vai mudar ou alterar os seus conceitos. Você vai chegar, por exemplo, no seu trabalho, você vai enxergar ali, não apenas e tão somente um colega de trabalho, mas você vai enxergar ali um irmão, alguém que de alguma forma está com a sua existência, ou melhor, com a vida entrelaçada à sua, e que você precisa observá-lo mais, sobretudo para resolver os problemas de relacionamento que porventura existirem, e para que você aprenda com ele algumas virtudes, para que você ensine para ele também outras virtudes, sobretudo com os seus exemplos. Ou seja, vai mudar completamente a sua forma de encarar o seu dia. Simplesmente como diz Kardec, com pensamento na vida futura. Você não vai desprezar a vida presente. Tá? Ele deixa muito claro isso. Você não vai desprezar a vida presente, mas você vai trabalhar no presente com a certeza da vida futura. E quando você tem certeza da vida futura, você também não olha para o seu próprio passado? Justamente para tentar descobrir o porquê você está vivenciando com aquelas pessoas, naqueles ambientes. E quando você tem esse pensamento na vida futura, você já prestou atenção que, primeiro, a morte, ela não representa quase nada, ou apenas e tão somente uma passagem, ou uma viagem. Ao passo que, vamos ver o contrário, se você não pensa nessa vida futura, o que a morte representa para você? Com certeza um grande desespero. Sim, todo mundo tem medo da morte. Tem medo da morte por quê? Porque não sabe ou não pensa na vida futura. Tem medo da morte por quê? Porque eu não sei como é que vai ficar os meus familiares. Eu tenho medo da morte por quê? Porque algumas coisas eu sei que eu precisava fazer, eu não fiz. Eu tenho medo da morte porque eu não sei como é que meu companheiro ou minha companheira vai reagir. Os bens que eu estou deixando, será que eles vão cuidar bem desses bens materiais que eu estou deixando? Por que a gente tem tanta preocupação e desespero por conta da morte? É exatamente pelo apego que nós temos à própria matéria. E o Kardec vai propor o seguinte: quando você tem um ponto de vista lá na vida espiritual, quando o seu pensamento está na sequência da vida, depois inclusive da morte, o que vai representar essa morte para você? Apenas um retorno. E você vai saber que, como eu não posso levar nada daqui, eu vou deixar aqui, ou aquilo que Jesus diz, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou levar uma vida totalmente diferente, eu garanto para vocês muito mais tranquila, porque todas as vezes que nós nos desapegamos, nós vivemos de uma forma mais tranquila. Garanto que o egoísmo realmente é uma das maiores fontes de sofrimento da criatura. A gente ainda vai falar um pouquinho mais adiante aqui, nesse próprio ponto de vista. Assim como nós estudamos lá no Céu e Inferno, qual é a causa do nosso sofrimento? E qual tipo de sofrimento nós teremos depois? É pelo próprio orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. São nesses pontos que nós experimentaremos o próprio sofrimento. Não vai ser nada diferente, nenhum tipo de julgamento. Então, quando eu encaro a vida de um outro ponto de vista, como Kardec nos propõe, eu enxergo também a morte como outro ponto de vista, sendo apenas e tão somente uma viagem. Mas acima de tudo, representa uma libertação espiritual. Vocês não acham que seria bom nós nos libertarmos ou ficarmos livres da própria matéria? Mas não pensem como encarnados, pensem como espíritos. Tá interessante pensar como espírito. É isso que Kardec está falando. Gente,
eu sou um espírito que tem um corpo ou eu sou um corpo que momentaneamente estou com uma alma? Não, eu sou espírito. Então, tente enxergar e ver como espírito. Essa é a proposta de Kardec. E aí ele faz uma comparação que eu acho até interessante. Ele diz o seguinte, que o simples fato da dúvida, se você duvida, e aí, ó, de novo, é uma questão de foro íntimo. Ela é muito pessoal, tá? Porque às vezes você pode falar para todo mundo, eu acredito na vida futura, eu acredito na sequência da vida, mas lá no seu íntimo, pode ser que você não tenha tanta certeza disso. Talvez dependendo das convicções religiosas que nós já trouxemos e que está lá no nosso inconsciente, seja no inconsciente individual ou no inconsciente coletivo, nós ainda duvidamos dessa sequência da vida. Então, Kardec fala, olha, a simples dúvida vai dirigir o homem para que ele tenha uma vida apegada à matéria. As simples dúvida, tá? Então, essa certeza ou essa fé, ela tem que ser com convicção, para que você consiga. E aí por isso que eu fiz aqueles questionamentos inicialmente. Quando a gente acorda, quando a gente levanta, quando nós vamos fazer as nossas orações, o que nós esperamos daquele dia? Quando nós despertamos conscientemente, não aquele momento do repouso, do sono, mas você desperta, você está consciente. O que você pensa do seu dia, da sua vida? Você consegue levar o seu pensamento para além? E aí ele vai fazer uma comparação, que aqueles que duvidam, que vivem mais a vida presente, ele se compara a uma criança. Olha que comparação de Kardec fantástica. E ele se compara a uma criança que ganhou um brinquedo. É uma criança que ganhou um presente. Olha para vocês verem. E aí, imaginem só, eu fazendo aqui as minhas divagações, quando Kardec pega e coloca. Se nós estamos como crianças, ou se nós duvidamos, nós agimos como criança. Se nós agimos como criança, quando nós ganhamos um brinquedo, quando nós ganhamos um presente, e este presente está nas nossas mãos, como que você vê e enxerga o seu presente? Já parou para pensar? Bom, eu, fazendo de novo as minhas divagações, estive pensando, né? Tem criança que vai pensar que aquele presente que está na sua mão é só dela. E que ela não pode dividir com ninguém. Até mesmo porque não, os outros não. Este é meu. Este presente é meu. Eu vou agarrar o meu presente, não quero dividir com ninguém, não quero brincar com ninguém, ele é meu. Veja se a analogia que Kardec faz não é realmente interessante. Quando você acorda ali, na manhã, e você começa a pensar no seu dia, você pensa que aquele dia é o seu dia? Que você não vai dividir o seu dia com ninguém, que as suas horas serão exclusivamente para você? Ou, pensem, tá? Porque, gente, quando a criança ganha um brinquedo, aí posso até colocar, pode ter diversos tipos de brinquedo, né? Nós temos aquelas crianças que vão ganhar aqueles brinquedos tops. Nós temos aquelas crianças que vão ganhar uns brinquedos mais ou menos. Nós temos aquelas crianças que vão ganhar brinquedos, inclusive que já foram usados. Então cada um vai ganhar um brinquedo de uma forma diferente, dependendo exatamente da sua condição, do seu próprio nível, tá? Então, aí eu divido. Eu tenho aquela que vai pensar, opa, esse presente é meu. E não importa, pode ser a criança que ganha um presente usado. Um presente, um brinquedo que esteja surrado. Mas se ela tiver essa característica de falar que aquilo é dela e ela segurar para ela, vocês podem ter certeza, ela vai ter até dificuldade, porque às vezes ela precisa do outro para poder brincar e se divertir. Mas enquanto ela agarrar e ficar segurando e pensando que é só dela, infelizmente ela não vai aproveitar aquele brinquedo. Tá? Então, tem crianças que fazem isso. Agora tem crianças que, mesmo quando ela pega o seu brinquedo, independentemente, tá, do tipo de brinquedo, mas ela ganhou um brinquedo, aí ela não se preocupa com o brinquedo dela. Tudo bem que ela pega, ela esconde, segura para ela, mas ela está muito mais de olho no brinquedo do outro.
Acontece isso com vocês? Nós acordamos no nosso dia, o nosso pensamento, como a gente duvida, ele não está lá na vida futura, ele está na vida presente. Aí eu levanto, qual que é a minha preocupação? O que que o outro ganhou? Qual que é o brinquedo do outro? Como é que é a vida do outro? O que que o outro tem? E muitas das vezes o que eu tenho que eu não tenho, que eu gostaria de ter. Brinquedo, peguei, cada um tem o seu, todos nós recebemos esse presente diário. Tem até uma poesia muito fantástica sobre essa questão das horas, dos presentes que Deus nos concede, as horas, os minutos, e realmente é bem interessante. E aí eu não me preocupo com o meu. E Kardec fala, quem não consegue enxergar a vida futura, ele pode pegar o seu brinquedo, repito, estou ali divagando nessa comparação que Kardec fez. Aí eu pego o meu brinquedo, guardo ele, não me preocupo com ele, porque eu estou de olho no brinquedo do outro. O que que o outro ganhou? Por que que ele ganhou assim e eu ganhei esse? E daí por aí, assim por diante. Na nossa vida, muitas das vezes é assim, nós estamos mais preocupados com a vida do outro do que com a nossa própria vida. E já tem aqueles que fazem o quê? Pega o seu brinquedo, repito, ele duvida da vida futura. Então ele é uma criança que pegou um brinquedo. E ele pega o seu brinquedo, o que que ele vai fazer? Vai sair exibindo para todo mundo. Olha só o que eu ganhei. Olha o meu brinquedo. Eu sou o melhor. O meu é melhor do que o de vocês. E aí começa. Olha para vocês verem, por isso que eu falei que eu fiquei divagando, né, nessas informações que Kardec traz nessa própria analogia, exatamente por quê? Porque a gente consegue enxergar e perceber aí determinados vícios que nós cultivamos no nosso dia a dia. Sim. Determinados problemas ou determinados defeitos que nós encontramos na nossa vida, na nossa existência, nas pessoas com quem nós comungamos. Às vezes o marido da outra é melhor do que o meu, a esposa do outro é melhor do que a minha, os filhos do outro são melhores do que os meus, e aí eu começo a fazer essa comparação. Mas de novo, Kardec diz que quem faz isso são aquelas pessoas que duvidam da vida futura. Por isso eu estou jogando este questionamento para vocês, tá? A Eveline colocou aqui até uma questão bem interessante, principalmente porque ela vai envolver algumas questões relacionadas com o nosso próprio inconsciente, tá? Tem coisas que a gente precisa trabalhar, Augusto Cury fala, reciclar o lixo psíquico que nós temos na nossa memória. Só que é lógico, você tem que identificar esse lixo psíquico. E às vezes, Evelina, a gente não vai conseguir sozinhos, nós precisamos de uma ajuda, de um auxílio. Talvez de um terapeuta, para nos ajudar neste ponto. Por quê? Porque às vezes chega num determinado momento, não estou querendo dizer que seja o seu caso, mas que vira realmente determinadas fobias ou determinados medos, eles acabam sendo maior do que a nossa própria vontade de vencer e superar. E a gente sim enfrenta essa dificuldade, não é só você não, muitos de nós, senão quase todos nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque nós precisamos buscar alguns ressignificados da nossa própria memória ou do nosso inconsciente para a gente limpar a mente ou eliminar esse lixo psíquico para aí sim abrir espaço para essas novas informações. E não basta você dizer, a partir de agora eu acredito na vida futura. Não, isso não é automático. Nós temos que vencer e superar algumas coisas para aí sim entrar conceitos novos. Lembra, no início dos nossos estudos, aqueles que estão aqui desde o início, eu cheguei inclusive a comentar essa questão de que a gente precisa nos libertar de muitos preconceitos ou arquétipos que estão no nosso inconsciente. E às vezes não é só no inconsciente individual, às vezes é no inconsciente coletivo. E alguns que acompanharam a nossa live também no sábado, a gente falou um pouquinho da família, lembrando dessa questão da constelação familiar, Bert Hellinger ainda fala até de um inconsciente familiar. Ou seja, tudo isso, gente, são obstáculos que nós temos, que nós enfrentamos ou precisamos enfrentar, que acabam dificultando a gente exatamente de, como diz Kardec, ter esse ponto de vista. Eu preciso eliminar um pouco desses problemas, dessas dificuldades.
Se eu não fizer essa eliminação, o preconceito ainda vai vencer. E às vezes sim, determinadas coisas que estão mais enraizadas, criando obstáculos maiores, como essas fobias, como esses medos, e é medo de qualquer coisa, vai com certeza nos atrapalhar. Então, é só a gente começar a analisar. E veja, essa explicação de Kardec que eu acho fantástica, essa comparação, porque nós estamos dentro dessa análise do ponto de vista. E aí ele fala do brinquedo, e aí eu vou julgar uma outra coisa. Por quê? Porque nós que ganhamos esse brinquedo como crianças, e nós somos crianças espirituais, com certeza, ganhamos esse brinquedo, por isso inclusive o nosso dia hoje chama-se como? Presente. Nós ganhamos esse brinquedo, nós ganhamos esse presente, e uma das coisas que nós mais temos medo é de perder esse presente. Por isso Kardec coloca, qual que é é a morte, é o medo da morte. Eu perder esse presente que é a vida física. Mas quando eu vou desenvolvendo a certeza de que eu não vou perder, que ela é temporária, eu simplesmente vou fazer uma viagem, vou mudar de plano, aí vai diminuindo este temor que eu tenho da morte. Por isso que a gente fala desde o início, nós precisamos aprender a trabalhar com as nossas frustrações, com as nossas perdas. A morte é uma perda, processo de luto. Qualquer brinquedo que uma criança vai perder, ela vai passar por um processo de luto. Então a vida vai nos mostrando isso todos os dias. A cada manhã, quando nós despertamos, aí por isso que Kardec vem e fala, opa, então quando você despertar, não esqueça dessa leitura, o ponto de vista. Está vendo por que esses capítulos iniciais são a base, ou sustentáculo quase que de toda essa doutrina e da própria doutrina do Cristo? Pensa em tudo aquilo que Jesus falou. Se não tivesse essa sequência, eu não conseguiria entender, aceitar e muito menos colocar em prática. Porque os meus medos são maiores. Bem maiores. E a perda vai causar para mim um sofrimento se eu não souber trabalhar de uma forma adequada e correta com o próprio luto. Tá? Então, na sequência dessa leitura, desse trecho sobre o ponto de vista, Kardec ainda vai fazer uma outra comparação, que eu também acho interessante, apesar do brinquedo com a criança ser fantástico. Mas ele vai falar também como se você fosse, por exemplo, para uma cidade. Imagine cada um de vocês a cidade dos sonhos. Qual seria a cidade dos sonhos para cada um de vocês? Aí de repente vocês saem daqui e vão viajar para essa cidade dos seus sonhos, tá? Vamos citar aí aqueles que são mais românticos. Paris. Principalmente, né, os mais experientes aí. Vamos pegar os filmes. Não, Paris. Vou casar lá em Paris. Só que quando você sai daqui e vai visitar Paris, gente, quais os lugares que você vai para visitar? Você vai nos lugares mais bonitos. Você vai justamente nos lugares históricos, que tem uma história, que tem toda uma proteção. Sim, quando você vai como turista, você vai nesses lugares. E aí Kardec fala que é o seguinte, a dificuldade talvez de nós encararmos a vida futura ou nós mudarmos o ponto de vista é exatamente esse. Por quê? Porque a vida material ela é muito gostosa, ela é prazerosa. Tanto é que ninguém quer perder, ninguém quer morrer. Se ninguém quer morrer, se todo mundo quer... Por quê? Porque ela é muito boa, ela é excelente, mas ela é excelente... Por quê? Porque nós ainda somos crianças e nós estamos como aquele viajante que vai para uma cidade conhecer a cidade e as suas belezas. E aí quando você vai, conhece aquela cidade e quando você vai voltar, o que acontece? Ah, eu queria morar lá. Ah, eu queria mudar para lá. Nossa, mas aquela cidade é maravilhosa. Se você for lá e ver só as coisas negativas da cidade, eu garanto que você não vai querer voltar. Mas quando você vê só as coisas boas, ótimo, eu queria voltar para lá, eu queria ficar. Com relação à morte é a mesma coisa. Porque quando a gente vem para cá, nós passamos por um processo de
restrição ou restringimento, seria a palavra mais interessante, restringimento da nossa consciência. Quando a gente restringe a nossa consciência, nós julgamos ela dentro do nosso cérebro físico e ela fica limitada àquilo que nós estamos tendo acesso, àquilo que nós estamos vendo. E a nossa personalidade, ela vai te dar, principalmente pela liberdade, a escolha para você fazer aquilo que você quiser. Mesmo sabendo que você tem que pagar uma dívida, se você falar assim, não, eu não quero pagar essa dívida, você pode escolher, não vou pagar. Só que quando você volta para a realidade, ou quando você volta para o mundo espiritual, a sua consciência expande. E aí você enxerga todos esses pontos que quando você está dentro da carne, você não consegue enxergar. Por isso que nós temos esse próprio medo e receio da morte. Porque vai expandir a nossa consciência. Tá vendo por que quando a gente fala também dos sonhos e do sono, é interessante que a gente morre a cada dia, um treinamento para a morte, o sono e os sonhos? Por quê? Quando terminar minha existência física, eu vou dar sequência àquilo que eu vivo todas as noites. Não vai ter nada assim de extraordinário que vai acontecer. Não vou virar santo da noite para o dia. Sim, Alex. Imagina a espiritual, mas quando você consegue enxergar a vida espiritual, e se você não conseguir enxergar a vida espiritual, é isso que Kardec está falando. Se você não consegue enxergar, você não vai encontrar belezas na vida espiritual, você vai encontrar o quê? Cobranças, ou você vai encontrar cobradores, só gente te cobrando, gente esperando você chegar lá para poder te cobrar. Opa, cadê aquilo que você falou que ia fazer e não fez? Ah, por que você fez aquilo de errado comigo? Coisas que a gente hoje não pensa e não analisa. Mas vai haver essa cobrança. Este é o principal medo. Quando a gente expande a consciência, aí você consegue enxergar tudo, você vai ter dificuldade de enfrentar estes problemas. De novo, você vai para uma cidade e só vê os pontos turísticos e bonitos. Quando você volta para a sua, você vê todos os pontos ruins, você vê todos os pontos negativos. Aliás, muitos enxergam só pontos negativos onde mora, não enxergam os pontos positivos. Por quê? Porque o ponto de vista está voltado apenas e tão somente para aquilo que ela vivencia no seu dia a dia. Ela não consegue ter uma visão além, ela não consegue enxergar além. E é isso que Kardec chama a nossa atenção para este ponto de vista. É começar a enxergar tudo, inclusive as belezas que nós não vemos no nosso dia a dia. No normal ou no nosso normal, a gente não vê. Só que para isso, o que a gente precisa fazer? E às vezes é coisa tão simples. Eu digo simples por quê? Porque, claro, vai depender de cada um. Nós precisamos apenas e tão somente, gente, nos elevar um pouquinho. E aí, nós vamos parar as nossas reflexões por aqui por conta do nosso tempo e depois eu retomo exatamente desse ponto. Mas vai depender exatamente da nossa forma de encarar essa vida. Por quê? E aí, se eu esquecer, vocês me cobram no nosso próximo encontro deste título. Quando nós pegamos ali os ensinamentos de Jesus, quando Jesus vai, por exemplo, falar de Zaqueu, o que precisou de Zaqueu para mudar o seu ponto de vista? Aí é uma simbologia muito fantástica. Ele precisou simplesmente subir num sicômoro. Ele subiu naquela arvorezinha e só de subir naquela arvorezinha ele já teve uma visão diferente além do que ele enxergava. Agora, pegue a parábola do samaritano. Nós tínhamos um sacerdote e um levita que subiram no alto do monte. Eles desciam de Jerusalém para Jericó. Eles estavam lá no templo adorando a Deus. E nesse processo que eles desceram, olha para vocês verem, no alto do monte. Zaqueu precisou de uma arvorezinha para subir, para ter um ponto de vista. Eles estavam no alto do monte e não conseguiram enxergar. Desceram e mantiveram a sua visão tapada. Ter ou enxergar esse ponto de vista depende exclusivamente de nós. Nós não precisamos de algo muito avançado e elevado. Às vezes nós precisamos de um simples sicômoro. Então a gente fecha os nossos comentários e reflexões por aqui. No próximo encontro a gente fecha esse e fala sobre essa comunicação dessa rainha chamada, o título é Uma Realeza Terrestre. Que é interessante só para a gente
fechar, mas desenvolvam exatamente este processo de ponto de vista. Todas as vezes que vocês forem fazer a oração de vocês, não esqueçam de ter um ponto de vista. Vejam como vocês vão enxergar a vida presente e a própria vida futura. Tentem conciliar as duas, porque eu tenho certeza que vai facilitar o dia a dia de vocês. A gente ainda vai falar exatamente sobre isso. É claro, é isso mesmo, Joana. O melhor lugar que existe é a nossa casa, tá? Mas aí a gente tem que entender muito bem esta casa. Que tipo de casa que nós estamos analisando, que nós estamos avaliando. Muito obrigado pela participação e pelo carinho de todos vocês. A gente vai retomar esse ponto. Alguns comentários que vocês estão colocando aí, Adriana, Valéria, você me lembra também alguma coisa, a gente comenta sobre isso se passar. Joana, você também me lembra dessa questão da casa, que eu acho interessante nós pegarmos e buscarmos algumas reflexões justamente para atingirmos esse ponto de vista que o codificador nos propõe para refletirmos. Muito obrigado, muita paz a todos, uma excelente noite para vocês e até o nosso próximo encontro.